A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Santo é o Senhor que vive e reina para todos sempre. Amados, eu não estou fazendo live porque o meu celular está com um probleminha, ele só está ligando na tomada. Eu coloco o carregador na tomada e aí ele fica ligado. Quando eu tiro da tomada ele desliga, então é por isso que eu não estou fazendo live. Mas estou deixando vídeos aqui da Palavra de Deus para a nossa meditação. E o vídeo de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu quero falar do templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu peço a vocês que se inscrevam, que deixem o seu comentário, o seu pedido de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Glórias a Jesus. Todos aqueles, irmãos, que reconhecem o sacrifício de Cristo e que se arrepende, que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, aleluia, tem o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Todo cristão, ele possui o Espírito Santo. Por quê? Porque não pode haver salvação, nem fé, nem santificação, nem regeneração, e muito menos transformação sem a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem nos regenera, quem nos transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos santifica. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, quando nós nos convertemos a Cristo, nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus e nos tornamos templo do Espírito Santo do Senhor. Em 1 Coríntios 6:19, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, nós passamos a ser santuário do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. Passamos a ser residência do Senhor, aonde o Senhor ele se manifesta, aleluia, em nossas vidas. Logo o nosso corpo, o corpo do cristão, ele deve ser santo, como é santo aquele que em nós habita. O Espírito de Deus não pode habitar em um lugar sujo. Aleluia. Ele não habita em lugar sujo, em lugar que é usado para maus propósitos. Ele não habita. É por isso que o apóstolo Paulo, ele exortou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali a igreja de Coríntios 6, 13 e 20, quando ele chega a dizer, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão dois em um só corpo. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O apóstolo falando aqui, o apóstolo dos gentios, falando aqui essa igreja, que nós somos templo do Espírito Santo e devemos fugir do pecado, devemos fugir da prostituição, da mentira, do engano.
Então, a partir do momento em que nós damos exclusividade ao Espírito Santo, nós devemos aproveitar esta oportunidade para desenvolver um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Aleluia! Por quê? Porque agora nós vamos andar com Ele, né? Com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Como um amigo mais chegado. Aleluia! Que é um irmão. O Espírito Santo é um amigo mais chegado que um irmão para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O Espírito Santo também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele é um ser dinâmico. Louvado seja Deus. Ele não deixa a gente só. Aleluia. Em momento nenhum o Espírito Santo, aleluia, fica acomodado. A todo tempo ele está em movimento, agindo em prol do cumprimento da vontade, né, dele em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O tempo todo ele está em movimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, nos guardando, nos livrando dos perigos, nos consolando, nos confortando. Ele não fica parado. Na criação do mundo, lá em Gênesis 1:2, ele se movia sobre a face das águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então ele é um ser dinâmico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Espírito do Senhor, ele se move. E assim ele continua inspirando os cristãos, comunicando verdades, revelando sua vontade, libertando, curando, restaurando, transformando as nossas vidas, além de encher os nossos corações de paz e de amor. O Espírito Santo, ele faz tudo isso em nossa vida, minhas amadas. Uma vez que o verdadeiro cristão é templo do Espírito Santo, ele acaba sendo contagiado com essa disposição para agir em nome do Senhor Jesus. Para agir, para trabalhar em prol do reino de Deus e cumprir os seus propósitos aqui na terra. Não é à toa que o crente cheio do Espírito Santo sempre quer fazer algo bom para ajudar, consolar, animar, levar outros a Cristo, levantar aqueles que estão caídos, dar uma palavra de consolo, um abraço. É o Espírito Santo que nos move. Então nós não devemos perdermos essa oportunidade de evangelizar, aleluia, as pessoas que estão aí fora, que não conhecem a palavra de Deus ainda. Nós não devemos ficar parados, vendo as necessidades das pessoas, e podendo ajudar sem ajudar. Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse sim comete pecado. O Espírito Santo, ele nos surpreende. Aleluia. Por quê? Porque ele tem muitas formas de agir e de trabalhar. Aleluia. Porque ele trabalha como ele quer e na hora que ele quer em nossas vidas. Por mais que nos sintamos inferiores, humilhados e incapazes de realizar algo, ele, o Espírito Santo, nos capacita e nos fortifica. Ele nos proporciona resultados extraordinários naquilo que nós fazemos. Ele nunca nos desampara. Aleluia. Na hora do desespero. Mas ele consola nossos corações e restaura o nosso ânimo. Ele nos orienta a mudar de rumo, a tomar outro caminho, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Aleluia. Mesmo que pareça contrária. Aleluia. Ele opera milagres
em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para mostrar a gente que aquele caminho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que Ele nos mostrou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é um caminho pleno, é um caminho que vai trazer felicidade para a gente, é o Espírito Santo que faz isso em nossas vidas. Então, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela sempre surpreende os que estão em sua volta, ao tomar decisões sábias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ao reagir de forma amorosa, ela é apaziguadora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela não é aquela que chega, né, trazendo contenda, não, ela é uma pessoa que tem paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela vai agir sempre diferente de uma pessoa que não tem o Espírito de Deus. Aleluia. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela é irritada, ela é cheia de ódio, de mágoa. Mas quem tem o Espírito de Deus sempre age diferente. Por exemplo, alguém que vem com afronta, uma pessoa cheia do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a responder àquela pessoa com palavras mansas. Se as dificuldades persistem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em assolar a caminhada, a nossa caminhada ou a sua caminhada, nós não devemos nunca desanimar e nem perder a nossa fé, nem o vigor, porque o Espírito Santo está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quando o desespero toma conta dos outros ou de outra pessoa, o que é que nós fazemos? Nós que estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos compartilhar para aquela pessoa esperança, uma palavra de amor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos animar aquela pessoa, vamos dar uma palavra de ânimo. Por quê? Porque somos pessoas que temos o Espírito Santo de Deus. Então, quem está cheio do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sempre está ali pronta para Deus usar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus ele disse, né, que ia enviar o Consolador, antes de se ascender aos céus, o Senhor ele chega, né, e ele diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, para os discípulos, que eles receberiam poder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao descer sobre eles o Espírito Santo, que está em Atos dos Apóstolos 1:8. O Senhor disse aos discípulos, vocês vão receber poder, aleluia, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder para vencer o pecado, fugir das tentações, repreender as setas malignas, poder para a gente anunciar o Evangelho, superar os desafios e profetizar a vitória. Poder concedido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Qual era a fonte do poder de Jesus enquanto ele estava na terra? Era o Espírito Santo. A capacidade sobrenatural de Cristo vinha do Espírito Santo, que infundia graça, sabedoria, aleluia, e poderes miraculosos, a despeito da condição humana do Filho de Deus. Era o Espírito Santo quem dava esse poder ao Senhor Jesus, e ele nos dá até hoje. Aleluia. Então, irmãos, vamos ser cheias e cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque nós somos o templo dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Quando nós recebemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, passamos a ser parte integrante do seu corpo. Nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos tornamos propriedades exclusivas do Pai. E nada e nem ninguém pode pode nos separarmos do amor de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Logo nós somos contagiadas e contagiados pela presença poderosa do Espírito Santo. Aleluia. Entretanto, amados, há uma diferença entre ser cheios,
entre ser habitação do Espírito Santo e ser cheio, aleluia, do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois das nossas convenções, quando a gente se converte a Jesus, o nosso coração passa a ser, aleluia, templo do Espírito Santo. Só que este deve ser, aleluia, o Senhor de tudo, com plena liberdade para operar em nós para a sua glória. Não pode ser só a metade. Temos que nos entregar completamente, porque Ele deseja que vivamos de forma transformadora, de forma transbordante, aleluia, com a presença do Espírito Santo. Só assim conseguiremos testemunhar com autoridade as boas novas, aleluia. Louvado seja Deus, a humanidade, e sermos vitoriosos sobre o pecado, o mundo e o diabo, porque só o Espírito Santo nos dá essa vitória. Faz a gente ser vitoriosa, aleluia, contra o pecado, o mundo e o diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E para a gente compreender melhor essa diferença entre aquele que tem e o que não tem o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, só meditando na palavra de Deus, só se enchendo da palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que meditar na palavra de Deus todo dia, porque é a palavra de Deus que é o nosso combustível. É o Espírito Santo em nós, aleluia. Louvado seja Deus, que é o nosso combustível, é o nosso guia, é o nosso intercessor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, temos, aleluia, temos que ter uma vida de comunhão com o Senhor. Uma busca incessante pelo Senhor. Temos que buscar a presença de Deus todos os dias. Porque quando nós não buscamos, amados, a presença do Senhor, e quando nós não meditamos na palavra de Deus, aleluia, nós ficamos fracos, ficamos vulneráveis, aleluia, muitas das vezes vazios e vazias. É necessário estarmos, aleluia, em obediência à vontade do Senhor, à sua palavra, e buscarmos ser cheios e cheias do Espírito Santo, para que nós possamos vencer o pecado, o mundo e o diabo. Porque se nós não tivermos a presença do Espírito de Deus em nossa vida, jamais seremos pessoas melhores, jamais seremos pessoas transformadas e jamais conseguiremos vencer o pecado, vencer o mundo e vencermos o diabo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Tenham uma excelente noite, aqueles que vão passar pela noite, um excelente dia, uma excelente tarde. Se inscreva, me ajude neste trabalho. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos.